Então o meu é felicidade em tempo de crise, e nós vamos discutir a questão ligada à família, os desafios que as nossas famílias têm passado e as novas propostas de famílias que estão sendo apresentadas por nós. Então hoje fala-se tantas coisas, né? A gente tem as questões ligadas à legalização do aborto em si, a precocidade com que as nossas crianças, meninos e meninas, têm se envolvido com as questões das drogas, do sexo e tantas outras coisas, né, que têm mexido com a nossa relação com a vida, com a nossa própria religiosidade em si e principalmente com as pessoas com as quais a gente convive. A gente pode dizer certamente que muito do que a gente tem direcionado para a nossa sociedade, de uma maneira positiva ou não, diz respeito a esse choque ou esse entrechoque que essas novas ideias têm nos proposto, né? Então, eu vou passar ali para a gente. As Olívias são os quadros interessantes de humor que um grupo de artistas tem feito sobre vários assuntos. E eu trouxe uma onde duas amigas se encontram e vão discutir as questões de família. É bem rapidinho, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Ai, meninas, que bom que deu tempo de eu vir aqui. Fazia tanto tempo que eu não via na sua casa. Faz o quê? Uns 6 anos? Sim, menina. Escuta, e o maridão? Cadê? Ah, o Jorge? Ah, tá cuidando das crianças. Vocês tiveram filhos? Não, eles são adotados. Amiga, como é que você não me conta uma coisa dessas? Na verdade, não são meus. Ah, não fala isso. É porque não saíram da sua barriga, que não são seus, né? Não, a minha irmã que adotou. Ah, então vocês são tios. Não, eu sou tia, o Jorge é pai. Jorge é o pai dos filhos da sua irmã. Canalha! Não, canalha é meu padrasto. Minha mãe vai ficar com a minha tia. A sua tia Carmen? A minha tia Carmen largou meu tio Genaro pra ficar com a amiga da minha prima Carol. Entendeu? A Carol. A Carol não é aquela que tá ali, ó? Não, aquela ali é a Bia. Menina, eu não sabia que ela tinha uma irmã gêmea. Tem, que ela experimenta mesmo, cirurgião plástico. Aliás, o cirurgião é o Hugo, que é irmão do Jorge, que agora é meu namorado. Quem? O Jorge? Não, o Hugo. O Jorge é meu ex-marido, que agora é meu amante. Jura? Inclusive, eu tô grávida. Do Hugo ou do Jorge? Do Davi? Davi era filho de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá e seus irmãos. Eu não tô entendendo mais nada. Você tá grávida do Davi? Do Davi, que era filho de Abraão. Amiga, exato, entendi. Porque eu quero saber o seguinte, você tá grávida? Não, na verdade tem coisa na minha barriga pra minha tia Maria. Maria, que era esposa de José. José, que era carpinteira. Gente, então, ela não pode ter filhos. Nossa, mas a família tá crescendo, hein? Que beleza. Nossa, sua irmã. Não, meu irmão. É que agora virou todas dessas. E você é casada. Tá rapidinho. Ai, mãe. Todos nós aqui, eu acho, a grande maioria, nós somos oriundos daquela família, igual a amiga disse ali, né? Toda certinha, pai, mãe, irmãos, né? Que no final de semana iam comer juntos e coisas daquele tipo. É uma família que tradicionalmente trouxe conflitos, traz conflitos e está vivendo conflitos extraordinários. Por quê? Porque esse perfil de relacionamento familiar, que é um reencontro de almas, ele precisa passar por uma reelaboração. Dá uns exemplos bem legais, assim, que eu tenho certeza que alguns de vocês vivenciaram. Certa vez, quando eu era adolescente, que não é muito longe, meu pai anunciou para minha mãe que eu me aprontasse, porque nessa noite, né, em especial, eu ia virar homem. Aí, quando minha mãe falou assim, ó, seu pai disse para você tomar banho e vestir uma roupa que você vai virar homem, hoje. E eu olhei para mim e disse, o que me falta para virar homem, né? Eu tenho tudo aqui, pelo menos, que os meus amiguinhos, coleguinhas têm, né? Fiquei naquela expectativa, porque meu pai era o herói da minha vida. Se meu pai disse que naquela noite eu ia virar homem, certamente ele sabia por que eu ia virar homem. Enfim, meu pai chegou e falou, ô meu filho, que hoje você vai virar homem. Eu falei, pai, que doido, vamos lá, vamos embora. Ele me levou para a Zona Boêmia, me colocou dentro da casa de luz vermelha, cercado de um monte de mulher, e falou assim, pronto, hoje é a sua noite, você vai virar homem.
Eu sou negro, né? Eu fiquei mais transparente e branco do que esse negócio aqui. Primeiro, porque eu nunca tinha visto tanta mulher junto na minha vida, e uma daquelas bem saídas de romance espírita, muito maquiada, me pegou por minha mão assim, vem, neném. E foi me levando para um compartimento mais discreto. Quando eu entrei naquele compartimento mais discreto, obviamente que eu levantei os olhos para o céu e falei, Senhor, por que me abandonaste? Porque eu já era espírita desde criança, da mocidade espírita. Foi um cooperativo que eu tive de jaula. Porque nada em mim subia, nada. Diante daquele quadro trágico que se apresentou diante de mim. Eu falei, irmãs, vamos orar, né? Vamos fazer alguma coisa, na face, qualquer coisa, porque eu não sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Enfim, passou uma hora, mais ou menos, eu me safei daquela, saí como um bom exemplo de masculinidade. Quando meu pai me perguntou, e aí eu? Legal. Me tornei o consultor sexual da minha rua, da molecada, porque agora eu era homem, sabia como é que fazia. E fiz e aconteci. Abri um consultório mirim, né, de tratados nessa área, e os meus colegas me perguntaram, como é que é virar homem? Cara, demais. Eu peguei a mulher, fiz quantas vezes? Não sei, eu contei até a quinta vez, depois eu não me lembro mais não. Mentira, pura mentira. Mas é um reflexo do que acontece com a maioria de nós. Principalmente nós, espíritos que nascemos e renascemos num corpo masculino e que nascemos na década de 50, 60, né, em que as questões da sexualidade, que hoje são vistas com muita libertinagem, eram trancadas às 7 chaves e jamais discutidas numa família de respeito. Principalmente numa família de respeito tradicionalmente mineira, como a minha é, vinda do interior. Isso não se discutia. E a gente ia fazer o quê? Aprender na rua, como a maioria de nós aprendeu. E geralmente, quando você aprende na rua, você aprende de uma maneira deformada. Isso os meninos, porque as meninas, sem discussão, né? A menina que porventura tivesse a ousadia de perguntar à mãe sobre questões ligadas à sexualidade, à relação sexual em si, era logo colocada para fazer qualquer outra coisa, menos isso. Para o pai, impossível, porque o mínimo que ela ia receber era um corretivo chamado surra, não é isso? Então, nós estamos vendo um perfil de família sendo sacudido, e hoje, todos nós, independente da idade que estejamos apresentando, somos convidados a compartilhar, a entender o que está acontecendo, se isso é um fim de uma estrutura que a gente criou, ou é uma modificação, ou um agregar de elementos que vão fazer com que a gente passe por esse momento tão legal que a gente está vivendo, de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais inteira, e que daí nasce uma relação social, mas direcionada ao coletivo, entendendo as diferenças e fazendo com que a gente possa caminhar de uma maneira mais feliz e satisfatória. O perfil dos espíritos e das pessoas que estão chegando desde a década de 60, de acordo com o que os espíritos têm disseram, e que estão compondo as nossas famílias, pais, mães e filhos, ou seja lá o que for. Os espíritos têm dito que desde a década de 60 nós estamos vivenciando um esvaziamento do umbral, ou das regiões próximas à nossa crosta. O último livro do Robson, que é O Fim da Escuridão, com o Ângelo Inácio, ele fala sobre reurbanização extrafísica, como essas ambientações da erraticidade estão se preparando e se adequando para as novas propostas que a Terra irá apresentar, tanto aos encarnados como desencarnados. Então, desde a década de 60, a gente está vendo renascer aqui na Terra uma característica ou uma vertente de espíritos bem diferenciadas daquelas dos anos 40, 30, ou seja lá o que for. Uma delas é uma grande carga emocional em desajuste. Mas não é óbvio, eles estão na erraticidade, eles estão ali vivenciando experiências humanas ainda encarnadas, mas essa carga emocional em desajuste, ela vem com um potencial ainda maior.
a ponto de se apresentar, como eu vou mostrar aqui para vocês, numa precocidade intensa. Hoje nós temos meninos e meninas que aos 13, 14 anos, ou até mais cedo, já apresentam uma característica de decisão, mesmo que essa decisão seja conduzida ainda por pessoas mais adultas, mas que elaboram e executam coisas que na idade minha, de 13, 14 anos, eu não teria condições nem de entender. Nesse aspecto, por exemplo, que eu comecei a brincar sobre sexo e sexualidade. Para mim, até os meus 14 anos, a criança vinha da cegonha, quando não no pé de repolho. Tanto é que meu pai tinha um sítio na periferia de Belo Horizonte, nós tirávamos férias no meio de ano, e lá nós tínhamos uma horta. A primeira coisa que eu fazia, porque geralmente as crianças nasciam, eram depositadas no repolho de madrugada, quando havia uma espécie diferenciada de sereno, eu corria para a horta, para abrir os repolhos para ver se eu tinha dela em cima, lá dentro. Com 14 anos, com 13 anos assim. Hoje nós temos meninos de 13 anos, já fazendo tudo o que a gente, naquela época, não teria condições de entender. Essa carga emocional, ela é uma carga emocional geralmente complicada e, como eu coloquei ali, desajustada, porque ela guarda relação justamente em cima dos aspectos mal resolvidos que a gente tem. As nossas meninas e as nossas crianças e os nossos meninos trazem essa carga. Daí o processo de educação, de relacionamento, ter a urgência de se modificar. Hoje uma criança, já que eu estou falando da família, ou mesmo eu na minha época, nós não aceitávamos, e a criança hoje não aceita. Simplesmente um pai fala assim, não aceita desse jeito. Aí a criança diz, por quê? Porque eu estou mandando. Não resolve mais, né? Ele vai dizer assim, mas com que poder você manda em mim? Com que característica? Qual é essa hierarquia na qual eu obedeço à medida em que você me dá ordem para que eu possa executar determinada coisa? Me explica, eu quero saber. E por essa consequência de me explica e quero saber, e as outras urgências e a falta de preparo que a maioria de nós, vocês pais, que eu não sou pai, né, geralmente apresentam, nós vamos ver as nossas meninas e os nossos meninos sendo conduzidos cada vez mais num processo de desequilíbrio maior, já encarnados. A urgência dos compromissos, né? A terra está sendo lavada, está sendo limpa. Então, aquilo que nós poderíamos realizar em determinado tempo aqui no nosso planeta, com essa adequação social, histórica, econômica, ela está sendo acelerada. Deus está com pressa? Não, Deus não tem pressa. Mas nós estamos diante de uma urgência. Então, o que nós poderíamos fazer em um determinado período, já não podemos mais. Nós temos que acelerar o nosso passo. Daí as urgências dos compromissos. Daí a gente pode explicar as modificações genéticas que são apresentadas, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala assim, qual é o objetivo da reencarnação? Aí ele fala assim, intelectualizar a matéria. Intelectualizar a matéria não é dar a ela inteligência, porque ela não tem conteúdo para isso. Mas o espírito pode, diante da sua urgência e das suas necessidades, equipar-se fisiologicamente, de uma maneira neural, cerebral, adequada às suas demandas e às suas urgências. Isso independe do seu estado moral, intelectual. Se ele tiver uma avantajada possibilidade de fazer isso, ele por si realiza. Mas se não, existem os agentes, né? Os engenheiros genéticos, espirituais, que na medida da possibilidade vão fazendo esses ajustes diante dessas urgências de trabalhar os compromissos com os quais a gente está vinculado aqui no planeta Terra. Isso não é só a gente não, tá, gente? Os chamados mentores que estão aí no High Society, também, com vínculo no planeta, estão tendo que apertar o passo. Exemplo, nós estamos falando do tema sexualidade, mediunidade, todas essas questões. E hoje nós estamos falando muito sobre as questões ligadas à homoafetividade. É uma questão muito complicada dentro do nosso movimento espírita, mas os espíritos, se adiantando a essa nossa urgência de resolver essas e outras questões, sob o ponto de vista do sexo e da sexualidade, já se apresentaram, estão propondo a nós, através da leitura e do debate, circunstâncias que nos façam modificar a nossa atitude diante desse assunto específico.
segundo Emmanuel, vai ser uma das últimas questões que nós vamos resolver no nosso planeta Terra, né? Então, recentemente, a Casa dos Espíritos lançou um livro chamado Próximo Minuto. E o tema é sexualidade e todo o leque de possibilidades, ajustadas ou não, que essa força criadora apresenta aos seres encarnados e desencarnados. Mas nós tivemos aí com Vanucci, espírito, um amor diferente, em que ele narra de uma maneira que eu nunca li no livro espírita a relação entre dois homens, homoafetiva na cidade de São Paulo, entre dois homens. A Lumen lançou recentemente aí um outro amor, né? Eu comprei recentemente o livro do Marcelo, que é Sexualidade e Mediunidade, Perguntas e Respostas, que é do Dr. Odilon, também falando sobre essas questões, tudo nos dando conteúdo para que diante das nossas urgências nós consigamos ter elementos e fazer os ajustes necessários para o nosso crescimento. A independência precoce, quando a gente viu lá na década de 60, e Woodstock, e veio a pílula anticoncepcional, um mundo recém-saído de uma guerra horrível, né? O Vietnã ainda, naquele processo, e a juventude necessitada de valores, porque todos os valores que porventura eles podiam lidar estavam estraçalhados por bombas e mortes e crimes, né? Buscam uma relação afetiva antiga, que é a questão do amor e do apaziguar intimamente, no lema paz e amor, não é isso? Mas ali você vê, eu sei disso porque meu irmão mais velho era hippie, né? Foi hippie, eu conheci drogas e tudo isso através do meu irmão, porque meu irmão viveu, teve jogos, de Hendrix, conhecia esse povo todo através do bolachão, do vinil, né? Aliás, o quarto do meu irmão era um parque de diversões para nós, irmãos mais novos, porque quando ele saía, cara, a gente entrava lá para dentro, desde incenso a ouvir Yoko Ono no compacto simples, a gente teve a oportunidade de vivenciar essas experiências todas, que foram extremamente importantes na minha formação, por exemplo, né? Mas meu irmão era um espírito precoce, independentemente precoce. Minha irmã anterior a mim, Marilene, que também veio logo depois, nessa década de 70, aos 12 anos ela arrumou um emprego. Aos 14 anos ela fez um curso, quando a informática estava começando, passou. Desse curso ela foi se tornar monitora, teve que pedir autorização à minha mãe, porque ela era de menor, e hoje a minha irmã, nessa independência precoce, gerencia uma multinacional com apenas 20 e poucos anos e absorve esse conteúdo sem nenhum problema. Foi mãe solteira aos 16, criou Gabi, que hoje é uma menina de 15 anos, que também já trabalha, já estuda e tem, assim, muito bem definido o que ela quer da vida. Então, essa independência precoce, ela nos assusta muito, né? Minha família é muito grande, eu sempre gosto de relacionar a família com o que eu falo, porque eu acho que é uma forma da gente reverenciar de onde a gente veio. E é um foco que a gente não pode perder nunca de visão, porque ali nós temos parâmetros para resolver, se não todas, mas as grandes questões que dizem respeito ao nosso viver. Então, família é algo que, além de ser reverenciada, ela tem que ser visitada em todos os momentos da nossa vida. Momentos bons, momentos não tão bons ali, porque ali dentro daquele convívio de espíritos que aceitaram uma convivência consanguínea por um período X, estão elementos essenciais para que a gente consiga lidar lá fora com as questões que nos desafiam, né? Capacidade de maior absorção de conteúdos. Olha, da década de 60 para cá, quantas coisas, e cada vez com mais rapidez, com mais intensidade, nós fomos adaptando, colocando na nossa forma de convivência social. E quando eu falo isso, não são só nos aspectos positivos, não. Nos aspectos também que nos infelicitam. Vou dar um exemplo. Na década de 60, quando houve essa questão, década de 70, do amor livre, aquela coisa toda, e a necessidade de um processo de espiritualidade que a gente não sabia muito bem onde a gente podia encontrar, nós fomos mais uma vez para os acessórios. E um dos acessórios foi a droga, aliada à música psicodélica, aquele comportamento todo de rompimento com uma sociedade que naquela época dizia ser uma sociedade castradora. E as drogas daquela época eram drogas que nos levavam a um estado letárgico, né? As grandes viagens, não era assim?
a gente desacelerava, a gente entrava num processo de fantasia, de penetrar num ambiente que a gente desejava, mas porque era insuficiente a nossa capacidade de lidar com aquilo, a gente buscava através da ilusão da droga. Tá? E aí outras coisas aliadas. Hoje, a droga é diferente. A droga hoje não nos deixa no estado de letargia. Ela acelera o nosso ritmo, porque o nosso ritmo social, de vida das grandes cidades, ele é acelerado e não nos leva a viagem. O êxtase e essas drogas que são usadas hoje nas grandes raves, né? Que é uma festa hipnótica, sob o ponto de vista geral, ela acelera o nosso psiquismo e nos esgota de uma quantidade energética que certamente seria transmutada se a gente estivesse utilizando isso de uma outra maneira, focada numa outra direção. Desde as questões que dizem respeito à nossa própria realização dentro da nossa família, passando pelo nosso trabalho, pelas nossas concepções de generosidade e pelo prazer que a gente deve ter em relacionar-se conosco. Mas ela está presente. E essa absorção foi completa em função de todo esse mecanismo e essa capacidade que a gente tem de poder pegar isso, digerir, adaptar e já colocar para fora de acordo com a nossa versão, com a nossa proposta. Né? Perfil psicológico envolto em rebeldia e imediatismo, que algumas empresas, né, que algumas escolas religiosas têm se aproveitado de uma maneira sensacional. Não é? Hoje, algumas denominações religiosas, ser cristão, viver o Evangelho, estar lado a lado com Cristo, representa um status social, financeiro destacado nessa sociedade. Para que aquela sociedade te aponte e você devolva para ela: eu sou assim porque eu sigo a Jesus. Então, tudo que esse Jesus puder me oferecer diante desse meu imediatismo e da rebeldia inconstante em relação àquilo que eu tenho que viver de uma maneira satisfatória e justa, eu apresento e absorvo, compactuo com aquilo. Né? Nós vamos ver hoje por que o índice de criminalidade aumentou tanto na faixa da adolescência. Porque o fato de eu não ter condições de ter um tênis de marca e meu vizinho ter, não me leva a uma destreza de entendimento que, se porventura ele teve, algum mecanismo ele movimentou de uma maneira satisfatória para alcançar aquele tênis. Então eu não tenho esse mecanismo, então eu roubo. E o roubo, para mim, uma vez dando certo, ele se torna um mecanismo ilusório para satisfazer a minha rebeldia e o meu imediatismo. E existem várias indústrias que se aproveitam disso. A indústria do consumo é uma delas. Né? Quem são os nossos ídolos hoje? Sem desconsiderar, geralmente é jogador de futebol. Né? Então a criançada hoje prefere ir para o campinho, a prática de esporte é muito legal, do que encarar um banco de uma escola. Por quê? Porque o indivíduo que saiu da periferia, mérito dele, mas que porventura não passou pelo banco da escola, hoje dirige um carro importado. Todas as mídias que propagam o que é se dar bem no mundo tem a cara dele. Então por que eu vou estudar? Vou jogar bola. Né? Em contrapartida, nós vamos ver também pessoas demonstrando o quanto que é satisfatório um objetivo, um foco, uma persistência para alcançar os objetivos. Mas isso, diante dessa sociedade que a gente vive, que a gente constrói e nutre, é uma questão que o diferencia como uma pessoa especial. Né? Então, são essas questões todas que estão chegando às nossas famílias, que formam as nossas famílias, os nossos pais, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, que formam essa família tradicional de pai e mãe, que formam essa família, por exemplo, de duas pessoas do mesmo sexo, que formam uma família unilateral, onde a mãe é pai e mãe, onde o pai é pai e mãe, onde não há a presença do pai apenas de filhos, e ali eles se organizam no núcleo, objetivando crescer e fazer com que as coisas alcancem os seus objetivos e os seus desejos. É esse o perfil que a gente tem aí. Que tempo bom, né? E o Calumba fala no livro dele que a gente vive um tempo de mudanças radicais, óbvio, mas que é uma oportunidade super legal da gente poder fazer as coisas acontecerem. Aproveitar esses momentos para justamente colocar os seus valores à prova e, a partir desse processo, você ir em direção, oferecendo à sociedade um conteúdo diferente, é muito complicado. É muito difícil. Mas não é complicado para quem nos observa.
é complicado para nós, porque a gente vai ter que romper com N valores, N concepções de vida, que nos alimentaram até hoje, e que às vezes nos deixam nessa situação confortável, mas que na verdade, de confortável não tem nada. Porque quando a gente vive, liga o rádio, ouve uma notícia, vivencia uma experiência, vem, não se sabe da onde, uma onda de revolta tão grande, que só faz diagnosticar que essa nossa falsa sensação de conforto é uma ilusão. Que há necessidade da gente fazer alguma coisa e de aproveitar esse tempo bom. É um tempo de transmutação, de mudança. E como nós somos seres criados em determinado momento, fadados à eternidade, essa transmutação tem que ser um conteúdo aproveitado por nós. Por isso que eu falei, qualquer atitude que a gente tem na nossa vida, a referência é a nossa família. Minha mãe tem 87 anos, dona Célia. 3 horas da manhã, uns 2 meses atrás, meu irmão mais novo ligou para mim. Eu acordei preocupado. Falei, o que foi? Sua mãe até agora não chegou. Falei, bom, nós saímos do mesmo ventre, então, se ela é sua mãe, é minha. Onde ela está? Você já ligou para o celular dela? Já. Ela saiu com a tia Benilda, que é uma tia minha que era viada, que minha mãe conseguiu corromper, porque minha mãe é corrupta. E aí, 3 horas da manhã, minha mãe não tinha chegado. Eu falei, olha, vai dormir, se tiver acontecido alguma coisa de ruim, alguma coisa, vai chegar, não podemos fazer nada. E também fiquei naquele acorda, não pode, enfim. Quando foi de manhã, já o dia amanhecido, meu irmão ligou dizendo que ela havia chegado. Eu falei, ótimo, menos mal. E aí, voltei de viagem e fui à casa da minha mãe. Minha mãe, a senhora não pode ter um comportamento ela é uma senhora de 87 anos. Onde já se viu a senhora sair no final de semana e chegar às 3 horas da manhã? Sério, não pode. E ela virou para mim e falou assim, por que não posso? Como é que a senhora é uma senhora, viúva, mineira? E ela me perguntou de novo, por que não posso? Mãe, porque a senhora tem filhos, a senhora tem um lar, aí já começa o drama mexicano, né? E ela, por que não posso? Mas chega, não pode, que não pode. Aí ela pegou e falou assim, lá em casa, a casa da minha mãe é enorme, assim. Nós somos 7 irmãos, então é uma casa muito grande. E tem um sofá desses pequenininhos, né? Aí ela, depois que eu terminei, ela esgotou meus argumentos, ela virou para mim e falou assim, tá vendo aquele sofá? Eu falei, estou, mãe. Tá desgastado, né? Tá, mãe. Sabe por quê? Porque eu passei anos sentada ali, esperando você chegar, a sua irmã chegar, o seu irmão chegar. Agora é a sua vez. Senta e espere. 87 anos. Tem um namorado de 75. Tem um namorado que tem 69. Aí eu falo, mãe, e você pegou filhinha? Vai ser presa. Não vai ser presa por causa disso. Toma conta de uma casa de muitos cômodos. Lava, passa, cozinha, do jeito dela, da maneira dela, de uma senhora de 87 anos. Mas quando eu olho para os olhos da minha mãe, eu sempre falo isso. Eu vejo um brilho nos olhos que eu não vejo em alguns jovens. Eu vejo uma vontade de vida, uma gana por ser feliz, por querer se realizar, que eu não vejo em muitas pessoas. E eu me inspiro muito na minha mãe sobre essa característica. Por isso que eu falo, que tempo bom, como que Deus foi tão legal de me colocar ao lado de uma senhora de 87 anos, ainda com essa vontade de viver, de passear, de viajar, de conhecer as pessoas. Um dia eu falei para ela, não precisava não casa de novo. Sou meu filho. O único grande amor que eu tive na minha vida foi seu pai. Seu pai foi meu primeiro homem, meu marido, meu amante, meu amigo, meu cúmplice. É o homem da minha vida. Eu não quero outra pessoa. Hoje eu quero, como vocês dizem, ficar. Tempo bom, meu irmão mais novo morre, e esse feriado agora, recente, né? Eu não estava viajando nem nada,
eu moro perto, ou de morar fora, disse, mãe, vou passar o dia com a senhora. Ô meu filho, que bom, nós vamos fazer um bolo juntos. E aí nós vamos fazer um bolo juntos. Mas não é aquele bolo com aquela massa pronta que vem com, não. Vamos fazer o bolo de moda antiga, né? Com ovos, peneirando a farinha. E aquilo, a gente compartilhando, contando, ela me contando as coisas delas, os sonhos, e ela me perguntando como é que vai minha vida, e o livro, e aquilo. O bolo ficou pronto, fez o café, nós sentamos. Depois os meus irmãos chegaram e a gente comeu um bolo inteiro numa sentada, tá? Enquanto isso, dentro da minha própria família, conflitos inúmeros. Né? Porque a minha família, como toda família tradicional, tem droga, tem violência, tem separação, mas também tem esses processos. E é em cima disso que eu acho que a gente deveria se basear. É em cima dessas experiências que Deus permite que a gente as tenha, que devemos construir essa forma de poder lidar de uma maneira diferente com todas esses desafios que a vida tem nos proposto. Com todas essas coisas novas e que não contam com a nossa permissão, não, gente. Elas vão vir. Elas fazem parte de um processo educacional espiritual. Aceitando ou não, elas virão. E estarão presentes na nossa vida de hoje e para todo sempre. Então, para que a gente possa se adequar a esse processo, vamos fazer um esforço. Vamos começar a fazer aquilo que nos compete e de uma maneira prazerosa, gostosa. Não precisa ficar fazendo porque fulano fez, porque fulano pediu, porque... Faça por você, pelas coisas que você acredita. Contribui da maneira que você possa para que essa situação aconteça de uma maneira menos traumática. Aí o Calunga fala, poxa, que tempo bom, hein? O amor é espontâneo? Ele pergunta, né? Então, também não pode deixar de ser inteligente. Eu amo ela. Tá, cara, e aí? Como é que você equaciona esse processo, né? Como é que você se relaciona com um objeto que desperta em você admiração? Não são só as relações do ponto de vista entre os seres humanos, não. Mas a sua relação com você mesmo. Como ela está? Eu lembro uma vez que eu fui numa casa espírita e o meu cabelo não era assim tão comportado como ele está aqui agora, não. Ele era um pouquinho mais afrodescendente. Aí eu cheguei feliz na casa, a dirigente virou para mim e falou assim, você é o Marcos, que legal, você vai fazer a palestra, eu vou, mas você não vai poder fazer a palestra. Eu disse, por quê? Por causa desse seu cabelo. E ela é negra, como eu. Eu falei, e o que tem o nosso cabelo? Porque o seu cabelo é o mesmo do meu. A única diferença é que o seu está alterado quimicamente. Tanto é verdade que se ele pegar chuva, ele volta ao natural. Então, se alguém não poderia entrar aqui nesse centro espírita, é você que está falsificado, porque o meu é real. Agora, se o meu cabelo é tão importante, não tem importância, vamos embora. E fui embora. Como é que eu vou fazer alguma coisa numa instituição em que a dirigente negra barra um outro negro porque ele está com o cabelo que é dele, que ele não pintou, que ele não modificou, que ele não precisa ficar correndo da chuva, e acha isso uma coisa essencial para minha filha. Se não é você, eles vão ver a foto. Eu concordo com ela. É porque não tem. Então, cara, inteligência, bicho. Bom, pelo amor de Deus. Coerência, né? Então, quais são os nossos desafios familiares? Primeiro, o amor, é claro, como eu coloquei. Mas vamos usar de conteúdos inteligentes. Desenvolver a capacidade de afeto, né? Consideração pelo outro. Isso só acontece se você se interessar pelo outro. Mas se interessar pelo outro, não na expectativa de que ele seja exatamente o que você deseja que ele se comporte ou se componha. Se interessar pelo outro é interessar-se pelo que ele traz de diferente, pelas desconsiderações que ele vai fazer, por exemplo, em relação ao seu ponto de vista. O fato da gente conviver numa família, num núcleo de trabalho, numa instituição como essa, do ponto de vista da nossa religião, não quer dizer que devamos viver em paz
compactuando um com o outro, sem a necessidade de uma polêmica ou de uma atitude que possa reverter um processo de satisfação e crescimento do grupo como um todo. Tem pessoas que acham que o centro espírita, por exemplo, é um oásis de bênçãos. As perguntas, as pessoas, nossa, mas eu entro aqui nesse centro espírita, eu sinto uma paz. Ou então você está obsidiado, porque o que menos tem é paz. Aqui tem conflito, aqui tem troca, aqui tem bate-boca, aqui tem tudo que vocês possam imaginar e muito mais. Mas com o objetivo de fazer com que essa ideia possa ser propagada numa única linguagem, coesa, estruturada num comportamento em que o conflito ele é sempre bem-vindo. O fato é que a gente quer sempre evitar o conflito, porque a conotação que a gente tem de conflito é brigar com o indivíduo, é degladiar com a pessoa, é ofender, é diminuí-la, é o vencido e o vencedor. E conflito não é isso, né? Conflito é um encontro de propostas diferentes que são discutidas sadiamente, que são apresentadas, que são experienciadas, onde todos saem acrescidos. E esse acréscimo pode ser elaborado e lançado, melhorado em relação a uma coletividade, seja ela qual for. No nosso caso, a gente está falando de família, né? Eu dei o exemplo da minha mãe, mas a minha mãe é um parâmetro para mim. Como eu posso dizer, na altura dos meus 51 anos, que eu vou ser uma pessoa desanimada quando a minha mãe de 87 anos dá um show de vitalidade? Tem um foco, tem um ideal, tem uma proposta de vida. Como é que eu posso ter essa ousadia de dizer que eu desisti da vida se minha mãe, na cronologia do nosso processo social, deveria estar se despedindo, mas se matricula, por exemplo, num curso de informática? Como eu estaria desrespeitando a mim, a divindade que colocou esse indivíduo lado a lado, né? E estaria desrespeitando toda a integridade que a minha mãe apresenta em relação à sua própria vida. Então, quando se coloca essa questão de poder se considerar o outro, nós temos que ter esse cuidado, esse olhar, essa boa vontade de poder enxergar naquele a possibilidade de agregar valores à minha própria personalidade e dar ao outro também a condição de fazer isso. Nós somos elementos, né, influenciáveis, tanto é que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos influenciam, sim, de ordinário são eles que nos dirigem. Às vezes de uma maneira infeliz, porque a gente beleza. Mas, se há esse processo nas várias dimensões, existe esse processo também na dimensão na qual a gente está envolvido, o barulho envolvido. Vamos lá, disposição de bom humor em relação ao sexo, já que o nosso tema é esse, né? O humor é uma coisa essencial na minha vida, eu acho, eu tenho certeza que Deus é o humor na essência, de bom humor, né, na essência, porque ele não haveria condições de fazer o que ele faz se eu não tivesse bom humor. E nessas questões do sexo e da sexualidade também, sexo sem bom humor só faz porque é naquele dia, hoje é quarta-feira, né? Não tá bom. Tem que usar de criatividade, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, rapazes, a síndrome da dor de cabeça, já viram quando vocês querem namorar? Aí você chega todo efusivo, né? E a mulher diz, hoje não, estou com dor de cabeça. Vou dar uma dica para vocês. Deixa ela entrar no quarto, entendeu? Assistir a novela, normal, sem nenhum aparato, sem nada. Bota aquele seu pijama mais horroroso que você tem, aquele que o elástico está relaxando, que está parecendo um cofrinho. Coloca aquele calção horroroso, para que você não levante suspeita. Porém, chega no quarto com um copinho de água na mão. Biscoitinho, amor, tchutchuca, uma coisa mais horrível, tchutchuca. Se eu tivesse um chamado de tchutchuca, era fim de relacionamento. Tchutchuca. Eu trouxe para você um copo d'água, fresquinho, para matar a sua sede. E quando você for levando assim, olhos nos olhos, que a força do magnetismo está nos olhos. Jesus fala, olho no olho. E trouxe também, amor,
uma nosaldinha. Ela vai virar pra você e falar assim, eu estou com dor de cabeça. Aí você manda ver. Entendeu? Não tá não? Meninas, vocês, o marido também é pagadão, manda os filhos pra casa da avó. Volta mais cedo do trabalho. Sabe aqueles lençóis que vocês ganharam no casamento que vocês vão usar só quando uma visita importante chegar? Que a gente tem essas coisas também, né? Não, vamos usar isso aqui só quando a visita chegar. Pega aqueles lençóis, te pendura em cima da cama, faz uma tenda árabe. Pega uns lenços, amarra em você, põe um gravador, uma música indiana, joga umas pétalas de rosa de dentro, pode ser de plástico mesmo, e fica esperando. Na hora que ele chegar, você aperta o play e já começa. Na hora que ele entrar no quarto, veio, meu shake, eu sou sua Sherazade. Ai, lençol pra tudo da canto. Cara, bom humor, bicho. Pelo amor de Deus. Outro dia pode ser bombeiro. Não é legal? Você é enfermeira, vem cá que eu vou fazer uma operação em você. Sem bom humor, diante dessas questões todas que a gente tem vivido na atualidade, fica muito complicado, muito difícil. Maturidade emocional, habilidade em comunicar-se, né? Hoje, tantas relações, não só na família, mas no âmbito profissional, sofrem tanto por essa dificuldade em a gente não elaborar melhor a nossa comunicação. A gente fala uma coisa, a pessoa ouve outra, e depois você vai retrucar e a coisa fica mais complicada. Né? Fato é que a vida é algo extraordinário, né? É um milagre. E há vagas, tá bom? E aí, você falou, Marcão, mas você disse tanta coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que nós vamos elaborar melhor esse processo? E aí eu queria que vocês me ajudassem aqui, colocando para mim aqui 4 cadeiras, por favor, para eu mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Enquanto isso, eu vou escolher 4 candidatos. Quem quer vir aqui na frente para participar? Se não quiser, eu escolho. E é pior. Geralmente eu escolho o mais tímido. Você está com máquina? Não, vem você, deixa essa máquina aí. Vem você, vem a senhora linda e maravilhosa com esse óculos, Jacqueline Kennedy. Vem você. Eu? É isso, é você mesmo. Olha só, eu vou mostrar para vocês quais são os recursos que a gente vai utilizar para poder fazer aquelas coisas todas ali bem rapidinho. Vocês vão colocar as suas mãos aqui, nessas cadeiras. Aí o que acontece? Nós vamos prestar atenção, tá, gente? E eu vou colocar um vídeo ali. E tudo que for apresentado naquele vídeo, vocês vão ter que reproduzir. Tá bom? Estão prontos? Ah, depois eu faço. Nós vamos prestar atenção, tá bom, gente? Eu vou agora. Que elementos vocês acham que essa moçada que tem que pagar esse livro, que está filmado, graças a Deus, tomara que tenha alguém é inteligente de casa espírita, disse que sim, aqui que fez isso aqui, não? Mas quais os recursos vocês acham que essas pessoas utilizaram para vir aqui brincar com a gente? O que elas usaram? Coragem, elas tiveram coragem, o que mais? Boa vontade, o que mais? Confiança, o que mais? Esportiva, falta de opção. Pressão, que também rola.
Mas olha, elas tiveram disponibilidade, coragem, né? Elas saíram da zona de conforto, elas tiveram a disponibilidade de aceitar o novo, fazer alguma coisa que certamente elas nunca fizeram, dançar, por exemplo. Serviço por todo mundo, que é pior, né? Mas esses são os recursos que, diante desses desafios que essas novas famílias têm nos proposto, que a gente deve utilizar. Né? A confiança, como você colocou, em que tudo, mesmo que aos nossos olhos esteja parecendo desassociada de alguma ordem, de algum processo de condução lógica, está dentro desse contexto elaborado por Deus, que seus filhos devem passar por essas circunstâncias com o objetivo de se tornarem melhores, mais atuantes em relação à sua vida própria e de tudo aquilo que os cerca. Usar dessa disponibilidade, da alegria, da coragem, né? Da cara de pau, mesmo diante de alguma coisa que for imposta, fazer com que essa imposição repercuta de forma positiva e não faça agregar ainda maior desconforto, principalmente se porventura essa questão nos incomoda. Né? Então, o Espiritismo, diante disso tudo que a gente tem vivido, traz todas essas propostas aqui, ó. Ele oferece a força para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais digna e coerente, né? Ele nos dá a condição de libertar a nossa mente dos tabus, das questões que estreitam o nosso relacionamento. Nós estamos falando aqui, gente, de coisas que alguns anos atrás era impossível de ser falada e dita dentro de uma denominação que a gente chama de Espiritismo, que é o livre pensar, né? Uma doutrina progressista. Ou seja, o Espiritismo nos dá um show de ofertas. Concluindo, estamos em um momento rico de oportunidades. A cada instante somos convidados ao bom combate, à luta que gera satisfação. Hoje, nenhum de nós tem o privilégio ou a condição de ficar à margem desse processo. Nós estamos envolvidos nisso até o pescoço, aceitando ou não, entendendo ou não, compactuando com isso ou não. Não dá mais para a gente ficar esperando que alguém faça por nós. Nós estamos aqui renascidos nesse caldeirão de informações e transformações, porque o mundo deseja e aguarda que a gente dê a nossa contribuição também, que é importante e fundamental. Marcão, mas eu não sou a expressão de nada. Você é a expressão da imortalidade, você é a expressão da inteligência, da sensibilidade, você é a expressão de uma vida que pode ser muito melhor no instante que você se conscientizar desse seu papel e oferecer a sua parcela de contribuição. E, acabando, eu trouxe um outro vídeo para nós. Terus pakai kezakian.
ver nos textos, o Calunga tem no livro Você com Você, um texto que chama A Faxina, que ele compara esse processo todo de mudança que a gente está vivendo numa arrumação de uma garagem, né? E ele coloca ali de uma maneira bem legal, no finalzinho, aquela criança toda sorridente, a gente só vai ter o prazer e a alegria de chegar a alguns anos satisfeito por a gente ter feito o que nos é possível fazer. Nós somos espíritas, né? E o espiritismo, como o Djalma colocou, é uma doutrina que ela está inserida dentro da sociedade em si. E ela não pode se prender apenas aos fenômenos, sob o ponto de vista da mediunidade, ou seja lá o que for. Então está na hora da gente parar de discutir se Jesus tinha corpo fluídico ou não, se o espírito pede o perispírito em determinada existência, se Chico era Kardec. Isso pouco importa diante da urgência de dar a nossa contribuição como pessoas que já têm um conteúdo de informação, conhecimento e possibilidade de experimentação sem igual nessa nossa sociedade. Está na hora da gente sair das nossas casas espíritas, dos nossos congressos, dos nossos seminários, deixar um pouquinho de lado esse processo assistencialista que a maioria das casas hoje optou porque é uma zona de conforto e começar a dar a nossa contribuição nos vários setores que compõem a nossa sociedade. Porque tem gente que não tem nenhuma conotação religiosa, não bate no peito, não se diz espírita, e está fazendo coisa sensacional. E nós também temos que fazer isso. Porque o espiritismo, a divindade, a espiritualidade está investindo em nós. Quando a gente participa de um encontro como esse, a gente paga um valor monetário achando que a gente está fazendo investimento, não estamos não. Nós estamos correspondendo ao impulso que a espiritualidade nos deu para fechar as portas do externo e durante um final de semana discutir coisas que dizem respeito diretamente a nós. E quando a gente sair daqui, nós não seremos capazes de transformar o mundo, não. Mas nós seremos capazes de fazer as transformações necessárias na nossa alma. Isso já basta, porque é o menos doente, o menos necessitado lá fora. E quando alguém, porventura, nos perguntar, poxa, cara, como é que você tem passado por isso de uma maneira tão interessante? É porque eu fiz a opção de ser um elemento positivo na minha sociedade. Ah, então quer dizer que eu tenho que virar espírita? Não. Basta você se conscientizar de que você é a essência do mundo, que você é o sal da terra, a luz que faz com que as coisas aconteçam de maneira positiva. Coloque isso na sua convivência, transforma isso num instrumento onde você está, no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Faça a diferença, para que as pessoas possam acreditar um pouquinho mais, não em Deus, mas no ser humano, né? Façamos isso. Tenhamos essa condição, essa coragem, essa alegria, essa disponibilidade de fazer com que todas essas circunstâncias que a gente se encontra de uma maneira bem superficial sejam concretizadas na nossa vida, na nossa sociedade, mas que tenham um dedinho da nossa participação. Isso é o tesouro que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Vai estar impresso em nós. Quando alguém lembrar da gente, fala assim, pô, aquele negão doido, um dia fez uma coisa, me fez dançar lá na frente, mas tinha um objetivo comum. Romper com essas nossas limitações, dizer ao que a gente veio nesse planeta Terra, e certamente ele vai se tornar aquilo que a gente sonha. Muito obrigado, pessoal.